eletrônica, faz meu cérebro vibrar, oh yeah. Criar os circuitinhos é tipo arte mar. Só alegria! No laboratório a gente vem pra ficar. Vem na dança e junta com a galera que a gente vai arrebentar. Neste vídeo, vamos conhecer o FNIR-SI DMC-100, absolutamente fantástico nas primeiras impressões. Equipamento sensacional. Ouso dizer, antes de começar os testes aqui com vocês, que vocês já não têm mais dúvida de qual a melhor garra amperímetro. A não ser que realmente levar muito mal nos testes, esta aqui me parece de longe a melhor opção. Por que eu digo de longe? Porque, como eu disse, ainda não fiz o teste, mas ela permite também medir potência. Poucas garras permitem medir potência. As que permitem são muito caras. E a FNIR-SI coloca uma garra perímetro relativamente pesada, mas com um preço bem acessível, um tamanho pequeno, uma tela gráfica fora de série, vocês já vão ver ela, e com todas as funcionalidades de um multímetro dentro de um equipamento com custo acessível. É óbvio que agora no Brasil nada é muito mais acessível. Porém, ainda assim, comparando o preço já com o imposto dela, ela ainda fica bem acessível. E a FNIR-SI tem trazido algumas coisas para o depósito no Brasil, então a gente consegue ter alguns preços competitivos. É claro que paga o imposto de taxa, mas o imposto acaba sendo menor e aí não fica direto com a gente. Vale a pena ficar olhando o site oficial. Vou deixar o link do site oficial enviado aqui pela FNIR-SI, ou FNIR-SI, como alguns têm dito por aí. Vamos começar então os nossos testes, mas antes deixa eu só falar um pouco do que acompanha um pouco dela. A estrutura dela é um material muito legal, muito bom, uma abertura grande, ele é duro de abrir, mas não é aquele que fica difícil de abrir. Não, ele é só um pouco mais duro, tem que fazer um pouco mais de força, tem a lanterninha aí que eu já mostrei. Bateria, então recarregável, com uma bateria, um carregador de 5 volts e 1 ampere. Ele traz o cabo de carregamento, um cabo bom, mas ele não traz o carregador, qualquer carregador de celular vai funcionar para fazer a carga nele. Ele é um equipamento CAT3 1000 volts, né, com máximo 1000 volts DC ou 750 volts AC do teste. Na garra, a corrente vai até 600 amperes. É um equipamento, né? É um equipamento. Mas não é só isso. Além do cabo, como eu mostrei para vocês, o manualzinho com toda a qualidade que a gente já conhece da FNIR-SI. Infelizmente, esta versão aqui só com ele em inglês ou chinês, mas muito bem desenhado, muito fácil de entender. Achei ele que poderia ter um pouco mais de informações, faltam algumas das tabelas, é bem simplificada a tabela de medição dele, mas um manual de excelente qualidade, como sempre eles nos trazem. A caixinha, um pouco mais simples que o normal, não a caixinha em si, essa tá linda, né? Com ele brilhando e com a caixa fosca, ficou muito bonito o efeito. Caixinha completa, com todo o detalhamento do equipamento, coisas que eles têm se acostumado a fazer. Mas o berço dela é um berço mais plástico, né? mais simples. E a melhor surpresa, talvez não seja nem surpresa, a gente já conhecendo a qualidade, as pontas de prova. Fabulosas. Pontas de prova difíceis da gente ter. Silicone, pontas bem finas, realmente uma qualidade das que eu mais gosto. Pontas CAT3, 20 amperes, nós estamos falando de um equipamento que não tem corrente na ponta de prova, mas são pontas de alta qualidade.
Gostaria que todos os equipamentos viessem com pontas de prova iguais a essas que a FNRC nos brinda. Então vamos lá, vamos ligar ele, porque é um show à parte. Olha só essa tela. Olha essa tela. Tela gráfica, muito nítida de qualquer ângulo. Não tem nenhuma dificuldade de enxergar. Uma tela bonita, bem com informações muito importantes. Então eu tenho aqui em cima a minha bateria, no meio eu tenho se eu ligo a lanterna ou não, e o hold. Ele deixa meio que apagado, né? O hold. Se eu ligo a lanterna, ele acende a lanterninha. Muito bem pensado. Ando para um lado e para outro com as medições que eu quero. Coisa que poucos multímetros têm. Aqui eu tenho e de uma forma fabulosa. Estou em tensão DC, aperto o mode, vou para a tensão AC e troco de AC para DC de um jeito bem fácil. Vou botar mais perto aqui. Depois eu ando para o lado, por exemplo, eu estou aqui em resistência, escala única de resistência, escala única de BIP, escala única de diodo. Estou louco para começar os testes, assim por diante, capacitância, frequência, temperatura, LCV, live, tudo com gráficos bem montados. Volto por minha corrente DC ou AC e tensão. E aí? Tem mais coisas, hein? Ele ainda pode salvar a medição. E ainda tem mais coisas ainda. Mas nós vamos ver durante o vídeo. Então agora eu vou montar aqui. Tentar deixar bem bonito para vocês verem que isso aqui é uma pintura, essa tela. Uma pintura. Olha, poucas telas são boas que nem essa. Mesmo da FNRC que tem boas telas, são mais escuras, mais reclamações. Aqui não. Uma tela maravilhosa. Troco todos os meus multímetros da FNRC por essa galho perímetro, hein, antes de testar. Vamos lá então. Um 1.25. Deu 10, aqui deu um pouquinho abaixo, mas está bem dentro. 100, tá? Um pouquinho abaixo. 3.3. 3. 3.1. Olha lá, ó, 3.2. Perfeita a medição. 0.28. 0.3. Opa. Excelente, né? Como eu disse, trocaria muitos multímetros, a maioria deles, por essa garra. Que medição perfeita. Vamos para capacitância. Tô dando um pouquinho acima, 8.8, um pouquinho abaixo, né? Normalmente dá 9 aqui, tô dando 8.8. Vamos ver 1.5 aqui. Tá lá, 1590. Olha que perfeita a medição, hein? A terceira casa, ó. Vamos ver a de 100 microfarads. Também muito rápido, absurdamente rápido e muito preciso. E vamos ao 3.2. Muito rápido também e também muito preciso. Que equipamento fora de série. Vamos medir agora os diodos e aí vem as vantagens, né? Eu consigo voltar com ela, não preciso ir até lá. Depois seleciono aqui, agora sim diodos. 0,56, 0,52, vamos ver 1.7 aqui. 1.7 e o 2.5, será que ele liga? 2.5, caraca! Banco teste de continuidade. Bom, acho que é inegável a altíssima velocidade dele de resposta. Dos melhores que eu já vi também. Dá uma olhadinha na tensão dele.
2.22. Excelente, né? Pena ele não aproveitar e já medir a frequência pra gente. Mas vocês estão reparando que o máximo e o mínimo estão sempre ativos. Eu não preciso ficar pedindo o máximo e o mínimo. Ele já vai armazenando a cada medida que eu troco. Ele vai armazenando o máximo e o mínimo. Vou deixar o NCV para depois, só para a gente não tirar ele da posição aqui, porque senão depois é ruim de botar de novo. Começa com 5 volts. E perfeito, né? Tá dando ali na segunda casa decimal um pouquinho a mais. A gente sabe da precisão dessa nossa fonte bancada. Um pouquinho Henrique é desconsiderável. Vamos para 12. Tá lá, 12 volts também, a mesma coisa, e 19. 19 volts também, um pequeno errinho lá na segunda, terceira casa quase. Muito bom, vamos agora baixar para subtensões, né? Vamos ir para alguma coisa de 0,5 volts. 500 milivolts. Vamos para 200 a quente. 200 milivolts agora para a gente terminar aqui para 50. 50 milivolts. Que precisão absurda. Muito bom. Acho que tensões baixas, sem problema nenhum. Vamos fazer uma medida agora de corrente. Não vou deixar a corrente por fim. Deixa a corrente. A corrente, já que é uma garra, ela é diferente. Vamos medir a NCV, linha viva. Vamos testar essas coisas. Estou em live. Fase. Olha que bonitinho. Neutro, não. Terra, não. Fase. %, né? E já estou até fora da tela aqui, para ele conseguir medir fora. Bem longe, não apontando lá. Se eu aponto, ele já está medindo aqui. Eu estou uns quase 40 centímetros. Aí não apontando, jogando para cima, ele para. Achei um pouco sensível demais, mas mede, né? Marca. Não, nada que desabone, mas acho um pouco sensível demais pro meu gosto. Eu gosto quando ele eu tenho que chegar bem perto para ele marcar. Por que isso? Porque para não ter falsos positivos, uma fiação que passe próximo, então eu prefiro que ele seja menos sensível. Mas é claro que, sendo mais sensível, às vezes eu consigo até pegar alguma coisa até na parede. Não é o caso desse, né? Não é um dispositivo para isso. Mas quando tu tem um bem sensível, alguma coisa tu consegue até pegar. Vamos de frequência, já que a gente está vendo todas as medições. Então, estou medindo frequência. Frequência está em 0. Vou começar com 1 kHz. Ativei 1 kHz, está perfeito. Vou para 5 kHz. 5 kHz, vejo que ele tem uma pequena variaçãozinha lá no final. Nada também que comprometa a medição. Vamos para 10. 10 kHz, continua perfeita a medição também. Vamos para as medições baixas, 60 Hz. 60 Hz, vamos para 20. 20 Hz. Então vamos jogar lá para cima, né? O 20 Hz dá uma pulada, né? Lembra do outro equipamento que também fazia isso? Bom, vou só para 5 Hz para ver se ele consegue ler escalas bem baixas. Até conseguiu. Vou para os MHz, vamos para 3 MHz. 3 MHz. Para 8. 8 MHz, também foi bem. Vamos para 10. Na verdade é 9.9, deixa eu apagar aqui. 9.9 MHz. 9.9 MHz. Muito preciso. Bom, acho que nas medições todas ele foi perfeito, assim como eu imaginava. Como eu disse, é um instrumento fora de série.
Esse vocês todos vão adorar até. Olha, assim, uma coisa que me chama a atenção da tela. Eu não sei se mostrei ainda, porque as ordens às vezes mudam, mas eu mostrei uma tela da Winapex que é linda demais. Mas ele errava nas cores. Aqui não. Aqui é uma tela colorida, mas as cores são sóbrias, são cores bonitas. É uma tela gráfica bem construída, bem harmoniosa. Então, usa um verde, usa um vermelho discretos, nada muito chamativo. É uma tela sóbria, muito fácil de ler em qualquer ângulo. Linda e muito fácil de ler em qualquer ângulo. Então, eu tenho certeza que não tem quem não vai gostar desta tela aqui. Vamos fazer os testes aqui, então. Vou ligar a fonte, vamos dar aquela arrumadinha aqui e já voltamos para fazer o nosso teste de corrente. Então, vou fazer a medição de corrente. Estou um pouquinho incomodado que eu não estou conseguindo zerar aqui, mas tudo bem, a gente desconsidera essa diferençazinha aí. Provavelmente tem algum jeito aqui que eu não estou só enxergando. Mas vamos lá, fazer as medições básicas, porque eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês que vocês não vão acreditar que esse instrumento faz. Vamos primeiro com os testes básicos. Estou em 5 volts, já estou com a saída de 5 volts ativa. E vou entrar agora com 4 amperes. Lembrando que eu estou ali com um 10 para cima, vou ativar a saída. E tem lá, ó, 16, 17, mas lembre-se, eu estava com 10 acima, então 407, 08. O que está muito bom para uma medida de corrente na garra. Agora, vou desabilitar, vou para 2, ativo a saída, repetindo a medição. Muito boa a medição. Agora, vamos para 500 mA. Lembrando que aí eu começo a ter um pouco sempre de receio de medir com garra, por causa da sensibilidade, que não é a mesma, né? No multímetro. Mas ele vai muito bem, ó, vai perfeita a medição. Se nós pensar em 500 mA e ele estava com 10, tá perfeita, tá na cabeça 500 mA. Muito bom. Vou para 200. De novo, tá dando 30, mas com menos 10, tá dando os 200. Perfeito, né? E agora só para ser detalhista, eu vou para 50. 50, que deve dar 15 mais ou menos aí. Tá lá, ó, 15. Cara, impressionante essa garra amperímetro. Impressionante mesmo. O também tá fora de foco. Impressionante. Mas isso não é o máximo, não é tudo. Agora vocês vão ver o que é mais impressionante com tudo isso. Agora eu quero ver isso num formato gráfico. Então eu vim no Mode, fico segurando. E agora eu tenho uma medição no formato gráfico. Vou botar aqui 500, vou botar 2 amperes. E desculpa, né? Por algum motivo eu tô perdendo o foco da câmera da tela, né? Ele tá acabando pegando a parte de trás. Mas acho que tá dando para ver, hein? Eu só vou ver isso na edição depois. Bom, então vamos voltar lá. Tô com os 2 amperes, deixa eu desligar aqui. Lembra que a gente não pode deixar tanto tempo a corrente, mas tá lá, marca um gráfico bonitinho. Ligo, desligo e ele vai montando o gráfico de corrente. Lindo, fabuloso, não é? Não é só isso, cara. Olha o que eu vou mostrar para vocês agora. Tô em 5 volts, mas tô sem carga, tá? Por enquanto tá sem carga, tá zerado. Vou apertar e vou segurar aqui. Olha isso aqui. Olha essa tela aqui. Aqui vocês têm, na parte inferior, a tensão. Eu liguei os cabos aqui embaixo e tô ligado aqui, ó. O cabo no multímetro, então estou medindo a tensão. E agora eu vou botar os 2 amperes da corrente. E ele botei os 2 amperes da corrente. Quanta potência eu tenho? 10 watts. Ou seja, eu estou com um watímetro aqui numa garra amperímetro. E aí, o que você... Cara, eu não sei, não tenho o que dizer. É a melhor garra amperímetro que eu já testei. Ponto. É isso. Muito preciso na medição de corrente, muito preciso em todas as medições. E olha, corrente com garra, a gente sabe. Vou desligar aqui agora a carga. Acaba sendo muito barulhento, vou desligar a fonte. Acaba sendo sempre muito não tão detalhado. Poucas garras a gente conseguiu testar que tinham uma qualidade de medição de corrente como essa tem.
Voltamos lá para nossa tensão. Ó, vocês repararam aqui embaixo no gráfico, que onde eu vou colocando, ele vai marcando ali, ó. E em cima a seleção que eu faço, né? Então, por exemplo, aqui eu tô em resistência, eu aperto o molde, ele vai mudando para o desenho, continuidade, diodo, ou seja, todos os desenhos que eu tenho embaixo. Que equipamento espetacular, espetacular. E o pior, que eu tô no dia 1º de janeiro, e a FNI RSI pediu para segurar porque eles estão sem estoque. Eles não querem que entre o vídeo, vocês tentem comprar e não possam. Então eu vou ter que segurar esse vídeo, mas assim, eu queria botar hoje isso no ar. Porque assim, sabe quando a gente pega aquele equipamento que dá gosto? É esse aqui. E é o equipamento, a garra amperímetro mais legal que eu já testei, sem nenhuma dúvida. Vamos aí às considerações finais. Então vamos aí às considerações finais da DMC-100 da FNI RSI ou da FNIRSI. Cara, eu acho que assim, vocês já viram minhas considerações durante a apresentação, durante os testes que eu fiz com vocês. O que eu vou dizer? Não tem nada próximo disso. Das, sei lá, dezenas de garras que eu testei maravilhosas. Já recomendei para vocês diversas garras fantásticas, excelentes. Mas nada se compara a essa. Essa garra vale sim vocês olharem. Vou deixar de novo, vou deixar o link aqui embaixo da loja oficial. Não tem no Brasil ainda, quem sabe eles vão trazer um estoque no Brasil. Tem o imposto, infelizmente, hoje é a nossa realidade. Não acredito que isso vai mudar tão cedo. Mas essa aqui vale o investimento. Cara, assim, olha essa tela. E olha quanta luz eu tenho aqui, eu tenho certeza que vocês estão vendo a tela com toda a qualidade. E mesmo de lado, é perfeita essa tela. É perfeita. A garra é linda, boa de segurar, um material muito premium. Plástico, mas um material, aquele plástico de qualidade, não é aquele plástico de má qualidade, não. Botões de borracha. Sim, bateria. Poderia ter a capinha de silicone, mas as garras amperímetro nunca tem, né? Eu não tenho o que dizer. Uma casezinha, talvez, quem sabe? Cara, compra a parte. Não tem nada que desabone. Nada. É realmente a melhor, assim, disparada, a melhor garra que eu já testei. A mais bonita, a melhor tela, medições perfeitas em tudo. Não tem massa, não tem a massa, é perfeito em tudo. E tá aí a DMC-100 da FNI RSI. Muito feliz em poder ter essa garra amperímetro aqui e poder mostrar para vocês. Era isso e valeu! Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Uma ótima semana e até a próxima!